O segundo dia da pré-temporada chegou ao fim e voltou a expor vários problemas de várias equipes, e de modo geral foi um pouco mais caótico do que vimos ontem, algumas bandeiras vermelhas a mais. Tivemos mais equipes com problemas, mas isso continua revelando informações que as equipes seguem tentando aproveitar. Antes da primeira corrida da temporada no Grande Prêmio da Austrália, a sessão já chegou ao fim. Os 11 carros estão nos boxes esperando para poder entrar em ação amanhã na pista. Então, para não alongar mais este vídeo, é hora, senhoras e senhores, de contar o que aconteceu hoje. No segundo dia de testes no teste do Bahrein da Fórmula 1 em 2026, pela primeira vez em 7 dias de todos os que já se passaram na pré-temporada, a Aston Martin conseguiu superar as 70 voltas completadas. Hoje foi o dia mais produtivo da equipe, acumulando 98 voltas com Fernando Alonso, algo extremamente vital para todos. Após os problemas relatados ontem de manhã, Fernando Alonso saiu para dar várias voltas, onde aos poucos foi aumentando a velocidade até finalmente alcançar mais de 300 km por hora. À tarde, a atividade foi a mesma, tentar continuar acumulando voltas em diferentes stints, embora novamente o carro tenha parecido instável, travando em alguns pontos e nada mais. É animador ver junto com as declarações de Lance Stroll, que aponta problemas de motor, equilíbrio, aderência e 4 segundos atrás da liderança. Ainda assim, hoje a Aston Martin tenta. Pode-se dizer que eles conseguiram dar muito mais voltas do que tinham feito nos dias anteriores quando participaram da pré-temporada. Eles podem respirar aliviados após um dia mais produtivo, agora é esperar se amanhã continua igual ou melhora, pois eles têm muito trabalho pendente tanto com o carro quanto com a unidade de potência. Após perder boa parte do dia ontem, a Racing Bulls recuperou o tempo com mais um dia de alta quilometragem. Lawson e Lindblad dividiram o carro na sessão de hoje e, pela manhã, foi a vez do Lawson, que tinha a missão de recuperar o tempo que havia sido perdido ontem. Sua sessão teve muito trabalho com o pneu macio e stints curtos, conseguindo acumular 50 voltas, antes de entregar o volante para Lindblad à tarde, que seguiu seu próprio programa, como mostrou o live timing. Lembrem-se que nesta pré-temporada só a última hora é transmitida. Ele se concentrou mais em stints longos e trabalhou com o pneu duro e o pneu macio. Conseguiu completar 83 voltas e marcou o melhor tempo da equipe, com 1:37.470. No geral, não parece que eles tenham testado a velocidade máxima, parece que focaram em tentar acumular o máximo de informações possível. Mas a recuperação do tempo perdido ontem foi extremamente interessante, então a Racing Bulls teve um bom dia, cumpriu perfeitamente o objetivo de coletar informações que a Red Bull não conseguiu hoje. Vou te explicar o motivo mais adiante. Williams completa mais de 100 voltas pelo segundo dia seguido em mais uma sessão muito produtiva para a equipe. Como de costume, os dois pilotos dividiram o dia, e pela manhã, Albon foi o responsável por conduzir o carro. Ele trabalhou bastante em stints curtos, principalmente com pneus médios e macios. À tarde, Carlos Sainz assumiu o volante, mantendo o objetivo de acumular quilômetros para a equipe. Ele e Alex Albon completaram juntos 131 voltas, e o melhor tempo do dia para essa equipe acabou ficando com Alex Albon, com um tempo de 1:37.229. O lado bom é que a Williams segue rodando sem problemas e acumulando quilômetros, como sempre comento com você. Isso se traduz em boas informações que vão servir para o carro estar o melhor possível na estreia desse regulamento técnico no Grande Prêmio da Austrália, em algumas semanas. Pelo segundo dia consecutivo, a Cadillac consegue superar a marca de 100 voltas completadas, em uma sessão produtiva, embora não isenta de problemas. Pela manhã, Checo Pérez foi o responsável por levar o carro, sendo um dos primeiros a entrar na pista, até que ficou parado, provocando uma bandeira vermelha por um problema de software. Embora rapidamente conseguiram colocar o carro de volta na pista, e após algumas voltas de instalação, o mexicano conseguiu seguir o programa de stints curtos, completando um total de 42 voltas para ele. À tarde foi a vez de Valtteri Bottas, que ficou responsável por fazer programas mais longos, conseguindo acumular 67 voltas, embora tenha levantado suspeitas quando o retrovisor do carro dele voou na pista. Mas fora isso, ele pôde aproveitar uma sessão sem maiores problemas e, no final, se animou a tentar uma volta um pouco mais rápida, conseguindo marcar o melhor tempo da equipe no dia de hoje, como um tempo de 1:36.824. Por isso, a Cadillac retoma a sessão de alta quilometragem, essencial para eles. Encerrando um dia positivo, onde espero que amanhã possam terminar da mesma forma ou até melhor do que fizeram hoje, a Alpine teve um dia muito mais produtivo do que ontem. Claro, ainda não conseguiram ter uma sessão livre de problemas. Hoje, Pierre Gasly conduziu o carro o tempo todo e focou em atividades com pneu duro pela manhã, provavelmente para compensar o tempo perdido.
e só pela manhã conseguiu completar 61 voltas no total, mais à tarde, enquanto realizava um de seus diferentes programas. Acabou ficando parado na área de escape da reta principal, quando já tinha acumulado 97 voltas. Isso provocou mais uma bandeira vermelha no dia de hoje. Após isso, o carro foi devolvido ao box e não saiu mais no dia, fazendo Gasly encerrar sua participação mais cedo. Com 97 voltas registradas e o melhor tempo de 1:36.723, o que lhe permite ser o 7º melhor tempo do dia pela segunda sessão consecutiva. Problemas afetaram a quilometragem da equipe. Agora, é preciso focar para que a última sessão de amanhã seja mais produtiva e sem novos contratempos, que cortem o fluxo de informações da equipe francesa. Audi supera novamente 100 voltas, algo essencial para eles, e tem mais um dia produtivo. Pela manhã, Hülkenberg foi o responsável por conduzir o carro e, em sua sessão, conseguiu acumular 47 voltas, embora muitas delas tenham sido voltas de instalação. Sabe aquelas voltas de entrar e sair dos boxes sem marcar tempo? Depois disso, Hülkenberg testou o carro em stints curtos e passou o volante para Bortoleto. À tarde, quando o brasileiro parecia um pouco instável com o carro, teve algumas freadas erradas, saídas de pista, mas nada que realmente comprometesse sua quilometragem, conseguindo acumular 67 voltas, o que dá 114 voltas registradas hoje. E Bortoleto sai com o 6º melhor tempo da sessão, tendo marcado um tempo de 1:36.670. Portanto, independentemente de o carro parecer difícil de pilotar na pista, enquanto continuarem coletando informações, as coisas serão positivas para a equipe alemã. Ontem destacamos como a Red Bull se destacou com constância, velocidade e eficiência na energia elétrica. Porém, hoje a situação não foi tão boa. A Yar pilotou o carro durante toda a quinta-feira, mas perdeu a sessão da manhã devido a um problema hidráulico que a Red Bull levou horas para resolver. À tarde, com tudo resolvido, ele passou bastante tempo na pista para recuperar o tempo perdido, seguindo o plano da equipe. Conseguiu acumular ao longo do dia 87 voltas com um tempo de 1:36.561, que lhe garantiu o 5º melhor tempo da quinta-feira. Apesar do problema, recuperaram o tempo e somaram milhas. Hoje, porém, a Red Bull teve seu primeiro grande problema após o acidente de Hayar em Barcelona. Mas pelo menos isso não os impediu completamente, como aconteceu com outras equipes, e ainda assim conseguiram completar muitas voltas para coletar informações. A Mercedes, referência após Barcelona, novamente teve problemas que reduziram muito sua quilometragem. Ontem foi na suspensão, hoje na unidade de potência. E as duas vítimas desses problemas foram André Akin e Antonelli, já que hoje ele era o responsável por conduzir o carro na sessão da manhã. Mas ele só conseguiu dar 3 voltas antes que a equipe detectasse o problema na unidade de potência, e tiveram que ir imediatamente trocá-la, perdendo praticamente toda a manhã. Russell levou o carro à tarde, mas também não completou muitas voltas, fazendo apenas cerca de 54 em diferentes programas, terminando o dia com apenas 57 voltas e o melhor tempo de Russell em 1:35.466, que o deixa com o 4º melhor tempo do dia. Segunda sessão consecutiva com problemas e pouca quilometragem para a Mercedes, então os alemães só podem buscar ter uma sexta-feira limpa e contar com as informações extras que conseguiram dos outros times clientes em um segundo dia de pré-temporada. Para eles, que tem sido extremamente problemático, a Haas segue surpreendendo ao completar muitas voltas sem aparentes problemas graves. Ontem, Esteban Ocon usou o carro sozinho, e hoje Oliver Bergman fez o mesmo, completando 130 voltas. Testando vários planos para a equipe, com muitos stints longos, mas onde? Novamente, isso tem sido recorrente desde a Espanha. Conseguem acumular muitas voltas e, além disso, não tem problemas sérios que limitem o tempo na pista. O único grande problema ocorreu no segundo dia de testes em Barcelona. Fora isso, as sessões foram muito limpas e sempre passaram de 100 voltas. Bergman termina com o 3º melhor tempo do dia, com um tempo de 1:35.394. E pode ser que eles sejam a surpresa do pelotão intermediário, se continuarem andando tão sólidos assim e continuarem coletando muita informação nesse processo. McLaren é quem volta a mostrar força entre os equipados com motor Mercedes, e eles tiveram mais uma sessão extremamente produtiva. O carro hoje esteve sob o comando de Lando Norris, onde ontem a declaração da equipe foi que eles ainda estavam tentando entender como o carro funcionava, e eles focaram nisso? Mas hoje deu para ver que Norris teve muito trabalho. Em stints longos desde a manhã, que continuaram à tarde, conseguiram completar 149 voltas, sendo a equipe que mais rodou sozinha no dia de hoje. O carro mais uma vez provou ser confiável e consistente, sem problemas graves que limitassem a quilometragem. Norris fechou o dia com o 2º melhor tempo, 1:34.782.
Vale lembrar, como já disse, que os tempos não servem de referência, mas o resto das equipes marcou seu melhor tempo com o pneu macio, ou seja, o C3, e eles marcaram com o pneu C2, ou seja, o médio. Só estou comentando como uma pequena curiosidade. Como disse, isso não significa muito, mas é inegável que a McLaren segue forte. Vamos ver se amanhã terão outra sexta-feira igual. Mas a consistência com que eles têm se mostrado nesses dias definitivamente é extremamente positiva. A Ferrari não se destacou na pré-temporada, curiosamente, apesar de ser a única equipe sem grandes problemas de confiabilidade. E mais uma vez, hoje eles tiveram um dia produtivo. Leclerc foi o responsável por pilotar o carro durante todo o dia. Assim como a McLaren, houve muito trabalho em stints longos. Ele liderou de manhã e à tarde manteve praticamente o mesmo ritmo, conseguindo completar 139 voltas em toda a sessão. E junto com as voltas somadas pela Cadillac e pela Haas, isso dá 183 voltas de entendimento para sua unidade de potência, que tem mostrado ser bastante sólida desde a pré-temporada de Barcelona. Além disso, terminam com o melhor tempo do dia da pré-temporada, com um tempo de 1:34.273 marcado com o pneu macio. Ainda é cedo para afirmar que a Ferrari é referência, mas não deixa de chamar a atenção que continuam andando sem problemas e foram a única equipe que não teve um problema grave de confiabilidade. Amanhã, Lewis Hamilton vai assumir o comando do carro, mas, por enquanto, com suas informações, a Ferrari tem se destacado muito bem. Mas, senhoras e senhores, com isso encerramos o segundo dia de testes do teste do Bahrein da Fórmula 1 neste 2026. Ainda temos a sessão de amanhã, antes de termos uma semana de descanso para entrar de vez na terceira e última jornada da pré-temporada. Eu simplesmente te convido a deixar nos comentários quem você gostou hoje, qual equipe você achou mais sólida e qual equipe você viu com mais problemas. Deixe nos comentários todas as suas opiniões e nos vemos amanhã para o último resumo desta segunda rodada de testes de pré-temporada da Fórmula 1.